Fala, meu povo, Pai seja convosco. Bora lá, vamos tratar a nossa primeira ministração para o mês de abril com o tema o caráter da igreja. Baseado no caráter da igreja, nós vamos falar um subtema aqui: chamados para fora. Aqui não é apenas uma identidade da igreja, é também uma finalidade para a qual a igreja foi levantada. Quando Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e para o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, quando trata essa temática, ele diz que a igreja foi levantada por Cristo com um objetivo específico. Nós não fomos escolhidos por Deus para assistir apenas. Nós fomos comissionados para anunciar. Ninguém aqui foi escolhido, separado por Deus, retirado do mundo para viver no conforto. Aquele que foi tirado do mundo foi comissionado para uma missão. Nós não fomos iluminados com a palavra de Deus para esconder a luz do Espírito Santo. Pelo contrário, nós recebemos a palavra de Deus para expor a luz de Cristo. Geração eleita não é status, é responsabilidade. Sacerdócio real não é título, pelo contrário, é serviço. Nação santa não é um povo isolado. É uma galera que conduz uma transformação visível. Entenda bem uma coisa: Deus não nos tirou das trevas para simplesmente ficarmos flertando com ela. Não, Deus te tirou, da onde te tirou, para que houvesse resultado e esse resultado fosse efetivo. Quem Deus alcançou pela luz jamais volta a negociar com as trevas. E preste bem atenção no que eu quero dizer: nós temos uma geração que ama a identidade de crente. É isso, a gente vê em tudo quanto é canto. É post, é camiseta, é adesivo no carro. Mas tem um detalhe: essa galera ama a identidade de crente, mas tem fugido da responsabilidade que ser crente tem. É a galera que celebra quem eu sou em Deus, mas infelizmente estão ignorando por que eu existo. Qual é o meu propósito? Deus não te chamou simplesmente para que você nascesse, crescesse, se desenvolvesse, conseguisse estudar, conseguisse um bom trabalho para realizar os seus sonhos. Não é só para isso que Deus permitiu que você nascesse. Deus permitiu que você nascesse para um propósito específico: proclamar a glória dele aqui na terra. Por que eu estou falando isso? Ultimamente a gente vive um cristianismo confortável demais para ser bíblico. Parece que a gente vive um evangelho adaptado. Não tem renúncia, não tem cruz, não tem entrega, não tem uma fé que confronta, não tem uma fé que transforma. Parece que tudo se acomoda. Estou na igreja, está tudo dando certo. Eu vou pensar com você uma coisa: se está tudo dando certo, desconfie, porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Nós fomos chamados para fora. Por isso, a palavra que se traduz por igreja é o termo grego eklésia, que é constituído por duas palavras: o verbo ek, que é para fora, e o verbo kaleo, que é chamar. Só que esse para fora do verbo ek é o mesmo verbo que foi colocado na situação em que Jesus havia ressurreto. Ele não só vai para fora do túmulo, ele vai para fora da morte para a vida. E nós somos chamados todos os dias pelo Espírito Santo. Nós somos convidados, comissionados para sair do estágio da morte
para a vida. Deus não está chamando ninguém para uma vida confortável. Ele está chamando para uma vida de deslocamento, uma vida de dependência, mas que quando chegar o momento certo haverá recompensa, uma recompensa eterna. É por isso que nós somos chamados para fora. Hoje quero meditar com você em 3 dimensões do chamado para fora. O primeiro, chamado para fora da carne. Aqui eu quero fazer um confronto com o meu eu, com o nosso eu. A carne, biblicamente, ela não é só comportamento. Ela é uma estrutura de independência de Deus. Quando eu estou falando carne, eu não estou falando aquele bife de bisteca maravilhoso que você está comendo agora. E nem me convidou. Eu estou falando da constituição humana. A Bíblia chama todo comportamento humano que não tem a ver com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, de carne. A carne se manifesta não apenas por pecados visíveis, mas ela também se manifesta nas sutilezas. Sutilezas essas que são disfarçadas de autossuficiência espiritual, falta de quebrantamento, um cristianismo sem dependência do Espírito Santo. E aí nós precisamos pensar da seguinte forma, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não trata a carne como algo que deva ser administrado, ele trata a carne como algo que deva ser crucificado. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Escute o que esse pastor está falando para você na sua célula. Sem a morte do eu, não há vida no espírito. Aí vem a pergunta. Você tem lutado contra a carne? Você tem negado a carne? Isso não é fácil. Ou simplesmente você tem feito acordos com ela? Pensa nisso. Segunda dimensão do chamado para fora. Chamados para fora da cultura deste mundo. A palavra mundo que Jesus disse é traduzida pelo termo cosmos. E não é o planeta, porque aqui ninguém é extraterrestre. Quando Jesus fala do mundo, ele está falando de um sistema que é organizado, arquitetado para funcionar sem Deus. É isso mesmo. É um sistema que dita aquilo que é o sucesso verdadeiro, aquilo que é a felicidade verdadeira e aquilo que é a identidade verdadeira. E essas 3 coisas, Deus não está incluso. No mundo, o sucesso é alcançado por méritos próprios. No mundo, a felicidade é alcançada por contas bancárias. No mundo, a identidade ela é colocada de acordo com aquilo que eu quero ser e não aquilo que a Bíblia diz. O problema não está em o mundo entrar na igreja, porque infelizmente isso é inevitável. Sabe qual é o problema? O problema é quando a igreja começa a pensar igual ao mundo. Hoje nós vemos o seguinte, parece, espero que eu esteja enganado, tomara que nós estejamos enganados no que eu vou falar agora, parece que está rolando um evangelho adaptado para não confrontar. Ai, se falar isso vai dar problema, se falar aquilo vai dar outro problema, se falar isso, nós somos isso e nós somos aquilo. Olha, a santidade hoje é tratada como extremismo. E eu pergunto a você, aonde é que nós vamos parar com esse tipo de comportamento? Porque o reino de Deus, ele não negocia com o sistema do mundo, pelo contrário, ele o confronta. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não vos conformeis com este século. A não conformidade no grego, ela implica em não assumir um molde que vem de fora, mas se submeter a um sistema de governo que vem de dentro, ditado pelo Espírito Santo. E é por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 15, a coisa não deixa margem. Olha o que o apóstolo de Jesus escreve, não ameis o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não estamos aqui para acompanhar o mundo, nós estamos aqui para confrontá-lo, para não aceitá-lo. E aí vem um ponto muito peculiar aqui.
Parece que o diabo não luta para impedir os crentes de ir para a igreja. Não. Hoje o diabo está tirando os crentes do céu, frequentando a igreja. Guarde o teu coração. Terceira dimensão do chamado para fora. Chamado para fora do conformismo. É isso aí. Sabe o que eu quero tratar com você? É um confronto contra a mediocridade espiritual. Você sabe que o conformismo ele é um dos estágios mais perigosos da vida espiritual. Não há crise, só acomodação. É a pessoa que frequenta a igreja, mas não se entrega. É a pessoa que ouve a palavra, mas não a pratica. É a pessoa que conhece o evangelho, mas não é transformado pelo evangelho que conhece. Sabe, é um estado onde as coisas viram rotina. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim, ó: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. O que é que eu estou falando? Estou falando de arrependimento falso. Estou falando de pessoas que vivem de remorso fingindo que é arrependimento. Sabe o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Em algum momento, a sua máscara vai cair. Ou seja, nós não podemos retroceder. Retroceder é o mesmo que parar. Você sabe que a geração atual ela sofre um fenômeno silencioso. É uma saturação espiritual, é um monte de eventos, e eu vou nisso, e eu vou naquilo, e eu canto, eu grito, eu choro, eu pulo, mas não há transformação. As pessoas estão recebendo conteúdo de todos os lados. É WhatsApp, é Instagram, é YouTube, é conferência, muito conteúdo, mas aí sabe qual é o problema? É pouca prática. É muito discurso, mas é pouca renúncia. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, ó: Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo nunca considerou ter chegado ao ápice espiritual. Paulo nunca considerou que tudo aquilo que ele viveu era o suficiente. Pelo contrário, tem um momento em que ele compara tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele alcançou espiritualmente com esterco, porque sempre haverá dependência de Deus. Para concluir, o chamado para fora, ele é uma fruta de 3 gomos. Quem você é, modifica. Como você vive, se transforma. E o porquê você vive, toma uma outra trajetória. O evangelho exige resposta. Deus já chamou. Deus já comissionou. Deus já escreveu. Agora a questão é o seguinte: não é ser chamado ou não. A questão é se há resposta para esse chamado. Nós não podemos ser uma geração que admira o evangelho, que consome conteúdo cristão, que frequenta ambientes espirituais, mas não vive completamente para Deus. Aqui está uma verdade que precisa ser dita. Não existe meio termo no chamado de Deus. Ou você saiu completamente do mundo para viver para Cristo, ou você está preso no lugar de onde você deveria ter saído faz muito tempo. Por isso que o texto de Pedro que nós lemos sobre a geração eleita, o sacerdócio real, ele vai terminar dizendo a frase: para que vocês anunciem, para que anuncieis. Por que você é geração eleita? Por que você é sacerdócio real? Por que você é nação santa? Por que você é povo adquirido? Para um propósito, para anunciar o reino de Deus. E aqui pense comigo, quem não sai das trevas não está apto para manifestar a luz. Vamos concluir essa ministração pensando da seguinte forma: eu realmente estou atendendo o chamado para fora? Porque o chamado, ele já foi dado por Deus. O que falta é a sua resposta.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.